Você já sentiu de repente um incômodo inexplicável? Como se algo dentro de você estivesse tentando avisar sobre uma decisão, um caminho ou uma escolha que parecia errada. Mesmo que todos ao seu redor estivessem apoiando, e se eu te dissesse que essa sensação não é apenas intuição, mas a sua consciência falando mais alto, e que ignorá-la pode mudar a sua vida para sempre, para pior? Hoje, você vai descobrir o que muitos nunca perceberam. Como ouvir essa voz interior pode transformar suas decisões, revelar segredos sobre quem você realmente é e até salvar você de caminhos que parecem certos, mas são armadilhas disfarçadas. Fique comigo, porque o que vou mostrar nos próximos minutos vai desafiar tudo o que você pensa sobre viver de acordo com o mundo e não com você mesmo. E antes de continuarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Poucas pessoas sabem, mas Marie-Louise von Franz foi uma das figuras mais importantes da psicologia do século XX. Discípula e colaboradora direta de Carl Jung por quase 3 décadas, ela dedicou grande parte de sua vida a um tema curioso: os contos de fadas. Para von Franz, essas histórias não eram apenas narrativas infantis, mas sim cápsulas de sabedoria antiga, carregando mensagens sobre os dilemas e mistérios da alma humana. Jung chegou a afirmar a ela que mergulhar nos contos era como dissecar a própria anatomia do ser humano, pois cada detalhe revelava algo profundo sobre nossa condição espiritual e psicológica. Ao explorar histórias vindas de diferentes continentes e épocas, von Franz percebeu um padrão que mudou para sempre a forma como interpretava os contos. Ela chamou essa descoberta de regra da contradição. Basicamente, para cada ensinamento encontrado em uma narrativa, existe outra que apresenta a lição oposta. Um conto pode dizer: enfrente o mal de cabeça erguida, enquanto o outro afirma: afaste-se, não lute contra ele. Algumas histórias exaltam a paciência silenciosa diante do sofrimento. Outras ensinam a resistir com força e até vingança. Existem aquelas que aconselham mentir para sobreviver, enquanto outras insistem em ser honesto, até mesmo diante do próprio diabo. No início, essa descoberta trouxe frustração para von Franz, que esperava encontrar verdades universais, simples e imutáveis. Mas após refletir, ela percebeu algo revolucionário. A contradição não é um defeito. É justamente o que torna os contos de fadas tão poderosos. A vida real também é contraditória. Não existe um único caminho certo para todos, nem uma regra absoluta que funcione em todas as situações. É nesse labirinto de escolhas, entre opostos e paradoxos, que cada um de nós constrói sua verdadeira identidade. É justamente quando enfrentamos esses dilemas que nasce a possibilidade de agir, não apenas pelo instinto coletivo, mas pela nossa individualidade consciente. Von Franz explicou que, se o material dos contos fosse sempre coerente e sem contradições, jamais desenvolveríamos um senso de identidade única. É a tensão entre os opostos que nos obriga a decidir por conta própria, criando uma posição que não é nem sim, nem não, mas algo além, o eu escolho. Foi nesse entendimento que ela encontrou consolo, ao perceber que a contradição é, na verdade, o terreno fértil onde floresce a liberdade interior. Sem ela, viveríamos como cópias uns dos outros, sem singularidade. Mas existe uma exceção. Entre todas as contradições possíveis, há uma regra que nenhum conto de fadas jamais quebrou. Nunca, em hipótese alguma, devemos ferir o animal ajudador. Essa figura mítica, presente em histórias de todas as culturas, simboliza algo muito mais profundo do que parece. Para von Franz, esse animal representa a intuição, aquela voz silenciosa e instintiva dentro de nós, que guia, alerta e protege. Ignorar ou ferir essa força interior é abrir mão da bússola, que nos mostra a diferença entre o bem e o mal, entre a escolha que nos eleva e a que nos destrói. Jung complementa essa visão ao afirmar que a consciência humana nasce justamente desse diálogo interior. Ele explica que consciência
não é apenas saber ou entender racionalmente, mas sentir o valor emocional que está por trás de cada decisão. É por isso que, quando estamos diante de um dilema moral ou de uma grande decisão de vida, nossa consciência não fala em palavras, mas em emoções intensas, palpitações, aquela sensação no peito ou no estômago que nos puxa para uma direção e nos afasta de outra. Em outras palavras, os contos de fadas nos lembram de uma verdade que a ciência moderna também começa a reconhecer. A mente racional sozinha não é suficiente. Precisamos da voz interior, da intuição desse animal ajudador que se manifesta como consciência. Seguir esse instinto é viver em alinhamento com o que há de mais autêntico dentro de nós. E toda vez que ignoramos esse chamado, pagamos o preço em forma de arrependimento, dor ou sensação de vazio. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse ensinamento fascinante. Vamos revelar por que Jung acreditava que a lealdade à voz interior era essencial, como a maioria das pessoas trai esse guia secreto sem perceber, e quais são as consequências reais de se afastar dele. Prepare-se, porque entender essa regra pode transformar a forma como você toma decisões, enxerga sua própria vida e até como lida com os momentos mais sombrios do caminho. Muitas vezes, o que sentimos dentro de nós se manifesta como um sinal invisível. Ora uma força que nos impede de dar um passo errado, ora uma energia que nos empurra para avançar. Carl Jung, no ensaio Uma Perspectiva Psicológica da Consciência, destacou que inúmeras culturas enxergam essa voz interior como reflexo direto da vontade divina, uma centelha sagrada que ilumina os rumos da nossa jornada. Obedecer a esse chamado parece simples quando ele coincide com as normas sociais ou expectativas familiares. Mas e quando não? O dilema surge justamente aí. Seguimos o eco da nossa consciência ou nos moldamos ao padrão que o grupo impõe? Jung deixou claro que a consciência, por mais arriscado que seja, ordena que o indivíduo se mantenha fiel a si mesmo, mesmo que isso signifique ser visto como alguém que se desviou do caminho. Esse conflito toca em um medo quase universal: ir contra a corrente. A maioria, quando pressionada, prefere ceder ao coletivo, porque desafiar as regras não escritas da sociedade pode significar críticas, rejeição ou isolamento. Só que ignorar a própria consciência deixa um gosto amargo, uma sensação incômoda de estar vivendo um papel que não nos pertence. Jung observou que seguir apenas costumes e leis externas pode, muitas vezes, ser uma máscara que esconde uma mentira tão sutil que nem mesmo nossos amigos percebem. Podemos até nos enganar, acreditando que estamos certos, mas no fundo uma voz insiste em sussurrar: há algo errado. Não importa quão respeitados sejamos ou quão forte seja o apoio da opinião pública. Quando abafamos essa voz, cometemos o erro que Marie-Louise von Franz chamou de quebrar a única regra universal dos contos de fadas: não ferir o animal ajudador, que simboliza nossa intuição. O escritor russo Dostoiévski chegou a afirmar que é a consciência que nos torna humanos de verdade. Ignorá-la por tempo demais abre espaço para dores invisíveis: culpa, vergonha, arrependimento, a sensação constante de ser um impostor. O estudioso Joseph Frank destacou que Dostoiévski via a deformação da consciência como uma espécie de doença do eu, uma enfermidade da alma que lentamente destrói a autenticidade de quem somos. Mas é preciso cuidado. Nem toda voz interior é confiável. Jung advertiu que, ao lado da consciência verdadeira, existe sua sombra. Uma falsa consciência capaz de distorcer valores, inverter o bem em mal e seduzir com a mesma força da voz correta. É como se os demônios internos se disfarçassem do animal ajudador, guiando-nos para caminhos de autodestruição. Por isso Jung dizia: toda pressa é do diabo. A precipitação, a compulsão de agir imediatamente, é um dos sinais mais claros de que estamos sendo enganados por essa voz ilusória. A saída, segundo Jung e reforçada por von Franz, é aprender a desacelerar. Quando nos damos tempo para refletir em meio ao conflito, algo acontece. Uma linha interior se revela,
trazendo clareza suficiente para continuar, mesmo que exista o risco de errar. É nesse espaço de pausa que conseguimos ouvir melhor os sinais da consciência verdadeira. Ainda assim, nunca teremos 100% de certeza. Cada escolha será sempre um salto de fé. Jung reforçou que distinguir a consciência autêntica da falsa é uma tarefa árdua. Mas se realmente acreditarmos que essa voz é a manifestação de algo maior, a voz de Deus, ela possui uma autoridade infinitamente superior a qualquer moralidade fabricada pela sociedade. Claro, seguir a própria consciência tem custos. Podemos ser julgados, excluídos, ou até mesmo condenados pelos que não entendem nossas escolhas. Mas como disse o escritor Laurens van der Post, discípulo do pensamento junguiano, os prejuízos de obedecer à consciência são pequenos, comparados ao preço pago pelos que, por covardia, escolhem calar essa voz. Quem a ignora perde algo muito maior do que a aprovação social. Perde a si mesmo. É exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje. Como a consciência pode ser tanto bússola quanto armadilha. Quando desacelerar pode salvar você de escolhas fatais. E por que viver fiel à sua voz interior, apesar dos riscos, é o único caminho para uma vida autêntica e plena. Pense nisso. Cada pessoa nasce com um pacto silencioso, invisível, mas poderoso, que não foi escrito em papel nem selado por mãos humanas. É um contrato íntimo com a própria vida. Claro, todos nós também temos compromissos com a família, a cultura e a sociedade onde crescemos. Mas existe algo que vai além de tudo isso. O acordo único que cada um carrega dentro de si e que está diretamente ligado à nossa essência mais profunda. Esse pacto não pode ser quebrado por pressões externas, nem sufocado pelas expectativas coletivas. Ele vive no som de uma voz interior que nos chama pelo nome, a voz da consciência. Ignorar essa voz é como tentar calar o coração que bate dentro do peito. Podemos até fingir que não ouvimos. Podemos até seguir o fluxo para agradar aos outros, mas nunca mais conheceremos a verdadeira paz. É nesse ponto que entra o conflito. De um lado, o peso da opinião alheia, da reprovação dos vizinhos, dos olhares que julgam e dos dedos que apontam. Do outro, a dor invisível de trair a si mesmo. E por mais duro que seja enfrentar a rejeição social, nada se compara ao tormento que sentimos quando rasgamos o contrato mais sagrado que temos, aquele que existe entre nós e a vida. Laurens van der Post expressou essa verdade de forma brilhante, ao afirmar que suportar a desaprovação dos outros ainda é suportável, mas violar esse pacto íntimo gera uma inquietação que corrói por dentro. É uma prisão invisível onde a alma perde seu brilho e cada passo se torna um fardo. O que ele quis dizer é que ser acusado de ir contra a comunidade pode ser doloroso, mas nunca será tão devastador quanto viver contra a própria consciência. Porque no final das contas não são os vizinhos ou a sociedade que dormem com a gente à noite, mas sim a nossa alma, e ela cobra caro quando a ignoramos. É exatamente essa reflexão que vamos aprofundar neste vídeo. Por que sua consciência é o verdadeiro contrato que sustenta sua vida? Como identificar quando você está traindo esse pacto? E principalmente, como encontrar forças para honrá-lo mesmo quando o mundo inteiro parecer contra você?